Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a aquisição dos robôs unitários. Nos últimos vídeos recentes eu fiz o lançamento dos portfólios aqui dentro da RM, o portfólio iniciante Black, que são 4 robôs, para você rodar no plano de iniciante da plataforma SmartBot, e o portfólio entusiasta Gold, que são 9 robôs complementando um portfólio, do entusiasta da plataforma SmartBot também. E como eu fiz esse lançamento dos portfólios, ficou muita dúvida sobre as estratégias unitárias. Muita gente entrando em contato perguntando se eu tirei da loja as estratégias unitárias e se eu não vendo mais essas estratégias separadas, se eu só vendo pacote com robôs. E eu quero deixar claro para vocês que não encerrou as vendas das estratégias unitárias, eu ainda comercializo, eu só mudei um pouco o formato. Antes eu colocava aqui na loja, mas vamos supor, se eu colocar aqui na loja 9 robôs, fica difícil para vocês analisarem um por um e escolher qual que se encaixa dentro do seu perfil. E justamente quem inicia com pouco, quem pretende iniciar só com um robô, são as pessoas que têm mais dúvidas, que são os iniciantes, né? Então eu fiz um pouco diferente. Para quem inicia com mais robôs, para quem já é experiente, para quem já conhece a plataforma, tem aqui na loja já pronto os pacotes. Só você vir aqui fazer a compra, você recebe o material com o link de todos os robôs contratados. E para quem é iniciante, eu deixo aqui o contato do suporte do WhatsApp. Eu deixo também na descrição de cada vídeo, né, esse contato do suporte. Você me chama, né, você fala diretamente comigo lá no suporte e eu te ajudo a decidir qual robô que é mais adequado ao seu perfil de investidor. Nós temos alguns perfis de estratégias diferentes disponíveis e com uma breve conversa ali, né, você me explicando um pouco de como que você pensa essa questão das operações, eu consigo indicar o robô mais adequado para o seu capital de uma forma bem simples e direta ali e consigo te ajudar, né, te auxiliar em todos os passos para você estar iniciando essas operações. Depois que você já conhecer fazendo a aquisição dos robôs unitários, você consegue adquirir um portfólio mais completinho para você dar sequência nas suas operações automatizadas. E para poder exemplificar um pouco sobre essa parte, né, de adaptação da estratégia ao perfil do investidor, eu vou mostrar aqui um caso, né, um dos clientes que entraram em contato exatamente nesse perfil. A pessoa tem perfil de rodar mais robôs, né, tem capital para rodar mais robôs, mas não conhece ainda a plataforma SmartBot e quer começar com um robô para pegar confiança, para entender como que funciona antes de aumentar o plano e aumentar a exposição, né, aumentar a exposição do seu capital. Então vamos lá mostrar para vocês aqui. Então aqui tem uma conversa aqui com o cliente, né, com o investidor, e depois de várias conversas, né, de me perguntar como que funciona a SmartBot, sobre o que você precisa para operar, sobre o funcionamento da plataforma, essas dúvidas vocês já estão acostumados, né? Assim, eu preciso de estar com o computador ligado para poder usar o robô? Não, o robô opera em nuvem. Depois que você configurou, você deu play no robô, você não precisa de ficar ligando e desligando o computador. Eu preciso de acompanhar as operações? Não, os robôs já têm a sua configuração, que ele já faz a entrada e a saída na operação, tudo automático. Você não precisa ficar acompanhando, você não precisa ficar parando nem dando play no robô. Algumas dúvidas pertinentes. Depois dessa parte, veio a parte de escolha da estratégia. E eu apresentei 2 estratégias aqui para ele. Eu confesso para vocês que eu já sabia, né, tinha até uma ideia de qual que ele ia preferir, mas eu gosto de apresentar 2 opções até para poder explicar sobre essa parte das operações. E das 2 opções que eu apresentei, uma foi o ClickBot e a outra foi o Torpedo. E qual que é a diferença dessas 2 estratégias? O ClickBot tem um risco na operação de R$ 70 e uma meta de 210. Então nós temos uma relação de risco-retorno de 3:1, onde eu corro o risco de perder 70 para ganhar 210. Compensação, né, o percentual de acerto fica aqui abaixo de 50%. Já no Torpedo, eu tenho 91% de percentual de acerto. E eu tenho um risco de 250 na operação, com uma meta de R$ 80 de ganho. Então tem essa relação de risco-retorno ao contrário, né? Praticamente aqui o inverso do ClickBot. Inclusive, até na sequência da conversa, uma das dúvidas que ele teve foi isso, né? Não, você colocou errado aí, né? Não, é o risco de 80 para uma meta de 250. E eu deixei claro para ele que não, é isso mesmo, do jeito que eu mandei aqui, que tem essa relação de risco-retorno ao contrário. E eu gosto, né, até
para mim aqui, quando eu estou fazendo a criação do robô, eu gosto de pegar isso daqui para ter uma ideia. Se nós temos 90% de acerto, arredondando aí, né, a cada 10 operações, nós vamos ter 9 operações com lucro. Então, vai ser 9 vezes 80 a cada 10 operações. Vai dar um lucro de 720. E dentro dessas operações seria uma perda, menos 250. Então, nós temos aí mais ou menos a cada 10 operações, R$ 470 bruto, mesmo tendo essa relação de risco-retorno de 3:1. Favorecendo, no caso, né, tendo o loss maior do que o ganho. Já no ClickBot, como a meta de acerto, percentual de acerto de 40%, nós temos 210 vezes 4, que é 4 operações que vai acertar dentro de 10, né? 840. Em compensação, nós vamos perder 6 operações. Então, 6 vezes 70, 420, menos 840, próximo aí de 420. Então, vocês reparam que nas duas estratégias é praticamente a mesma coisa. A cada 10 operações, nós vamos ter um lucro aproximado aí de R$ 400. Porém, uma tem o perfil de ter o loss mais curto e o ganho mais longo, acertando menos operações. E na outra estratégia nós temos o ganho mais curto, o loss mais longo e o perfil de acertar mais operações. Então as duas estratégias são vantajosas no longo prazo. O ideal é que você esteja usando uma de cada, né, ou até mais estratégias, porque no final de 10 operações você vai estar ganhando aí R$ 400 de cada e você não vai ficar tão preocupado como que foi o saldo desse robô no dia. Você não vai dar menos importância ao dia e vai olhar mais a questão do longo prazo, né? Avaliar o resultado no final do mês. O ideal seria estar rodando as duas ou até mais robôs. Mas se você for escolher um, é importante que você escolha dentro do seu perfil. Então, eu deixei bem claro isso para ele. Se você escolher o ClickBot, você tem o risco, né, de ver esses R$ 70 de loss aparecendo mais vezes do que o ganho de 210. Só que você não pode desesperar, tem que manter a calma. Compensação, se você escolher o torpedo, você vai ver mais vezes acontecendo esse ganho de 80. Vai ser raro você ver o loss de 250. Porém, um loss de 250 vai te tirar 3 ganhos. Enquanto no ClickBot, um ganho cobre 3 loss. Então, é diferença de perfil. Dá para entender? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, que esse vídeo eu vou fazer questão de vir respondendo as perguntas no comentário, que é para não deixar nenhuma dúvida mesmo, né? Para ficar tudo muito bem esclarecido, essa parte de indicação da estratégia. E esse investidor fez a opção dele, como eu já imaginava, pelo ClickBot. Como ele está começando, prefere ter um risco menor, buscando uma meta de ganho maior. E depois que a gente acerta tudo nessa parte da escolha do robô, que a pessoa decide qual robô que ela vai fazer a aquisição para poder iniciar suas operações, eu envio um tutorial ensinando a fazer essa instalação do robô e envio o link do robô que a pessoa adquiriu. Então ali são poucos passos, coisas simples mesmo. Repara aqui, ó, que eu tinha mandado para ele às 15h10. Eu mandei o tutorial e mandei o link da estratégia. Quando foi um pouco mais tarde, aqui às 4h10, ele me mandou aqui, né, que já tinha criado o robô, já tinha colocado esse robô para operar e o robô já tinha feito lucro de 210 no dia. Que vocês conseguem ver, né, que está com saldo de 207, porque desconta as corretagens, né? Então pagou aqui R$ 2,50 mais ou menos de corretagem para entrada e saída da operação. Deu um lucro de R$ 207 no dia. E na quinta-feira ele já colocou esse robô para operar de novo. Teve mais um lucro também de mais R$ 210. Então ele pegou num robô que o percentual de acerto média é de 40%. Em 2 operações o robô dele está com 100% de acerto. Até certo ponto ele deu sorte, né? Pegou ali dias bons. Mas eu quero que vocês entendam isso também, né? O percentual de acerto que eu tenho aqui é baseado em 6 meses de operação. Então, às vezes, na primeira semana, o percentual de acerto pode variar. Tanto para mais, né? Igual aqui acertou 100% em 2 operações, eu tenho certeza que não vai manter isso, porque não é característica do robô ter 100% de acerto. Quanto no torpedo também pode acontecer ao contrário, tem 91% de acerto. Mas se você pegar ali 2 operações, você tiver uma com ganho e a outra com loss, o percentual de acerto já vai cair para 50%.
Então, para poder replicar todo esse histórico, né, esse percentual de acerto elevado, tem que deixar o robô operando mais tempo para ficar exposto a uma amostra maior do mercado, para ele poder replicar essas características que ele apresentou do passado. Então, em uma semana, a gente não consegue analisar nada do robô. A gente vai analisar o desempenho mesmo desse robô ao longo ali dos meses, né? Mas o mais interessante de tudo é ele estar com uma estratégia que é ajustada e adequada para o perfil dele. Mesmo se ele tivesse a perda, seria uma perda dentro ali do capital, né? Dentro do gerenciamento de risco. E é dessa forma que eu faço a indicação da estratégia, levando em consideração as estratégias que nós temos com melhor desempenho no momento, eu levo muito isso em consideração, e também levando em consideração o perfil do investidor, para poder usar uma estratégia que seja confortável para o seu perfil e confortável para o seu capital. Outra parte que eu faço aqui também, né, isso aqui já é um print que eu enviei para um outro investidor, é a personalização. Nós temos aqui ó, o portfólio de 9 robôs. Se a gente vir aqui em mais, para poder ver aqui as características, né, desse portfólio, ver aqui que a gente tem esse portfólio configurado para um capital de R$90 mil, aqui está de R$89 mil. Cada robô com 10 mini contratos, né? Então cada robô com R$10 mil de capital, total de 9 robôs. E o saldo que fez nos últimos 6 meses foi de mais de 300 mil, 302 mil. Só que o investidor queria comprar esse portfólio, né? Já tinha até feito a compra, mas não tinha R$90 mil para poder rodar. Tinha R$30 mil para poder rodar esse portfólio. Então é um valor significativamente menor. E ele me perguntou se eu conseguiria personalizar esse portfólio para o capital que ele tem. Então eu peguei, montei, né, fiz essa montagem do portfólio e cheguei aqui ó, a um capital recomendado de 29.398, arredondando, né, o recomendado dentro do que ele me pediu, de R$30 mil. Então o mesmo portfólio, mas personalizado e ajustado para o capital que ele tem disponível. E eu fiz algumas alterações, né? Tem alguns robôs que, em vez de estar com 10 mini contratos, tem alguns robôs que estão com 2, tem outros que estão com 3. As estratégias que são mais agressivas, né, que tem um risco maior, eu coloco com menos contrato. As estratégias que são mais conservadoras, que tem um risco menor, eu coloco com mais contratos, fazendo um equilíbrio entre elas, ideal para poder rodar dentro do perfil de capital que ele tem. Então, mandei isso para ele, ele ficou super satisfeito. E esse outro portfólio, que é o portfólio Iniciante Black, que são 4 robôs, eu também consigo fazer essa personalização. Então, dentro dos 9 robôs que eu tenho aqui disponível, são os 9 robôs que eu tenho para esse ano, que estão com desempenho bom, que estão atualizados, né? São estratégias que estão atualizadas para o mercado atual. Eu consigo escolher os 9 melhores, não só em desempenho, mas os 9 melhores dentro do seu perfil também. Então, ali eu conversando com vocês, falo, eu quero esse portfólio com 4 robôs, só que eu tenho meu perfil ali mais conservador, eu quero correr pouco risco. Faço uma personalização para você desse jeito. Agora, se você não, ó, eu vou comprar esses 4 robôs, eu vou colocar lá para rodar, mas eu sou assim, eu gosto é de ver o capital multiplicando mesmo, não tem medo de risco. Eu quero o robô bem agressivo. Eu monto esse portfólio bem agressivo para você, te mando também, né, um print de como que fica esse portfólio, você autorizando, né, falando, não, ok, é desse jeito que eu quero, gostei assim. Então eu te envio todos os links com os robôs já configurados, já com a quantidade de contrato que você vai operar. Então, vamos supor, se você vai operar com 4 mini contratos, eu já te mando o robô já ajustado, a quantidade de contratos certinho, o risco máximo diário, tudo configurado certinho para você só copiar e não ter chance nenhuma de erro. Porque antigamente, não sei, né, se todo mundo lembra, eu oferecia uns e-books com os prints dos parâmetros e você tinha que ir lá e copiar. E isso acontecia, às vezes a pessoa inexperiente vê ali, acha que né, é muito complicado, muito complexo, acaba colocando uma coisinha de nada errado, interfere no funcionamento do robô. Dessa forma que eu faço aqui, não, a responsabilidade da configuração fica toda comigo, eu que tenho a responsabilidade de colocar os parâmetros tudo certinho, né, fazer tudo certo, eu gero o backtest para poder ter a certeza que esses parâmetros realmente estão certos, porque se tiver alguma coisa errada no parâmetro, o backtest vai ter alguma distorção.
e eu vivo essa parte dos robôs aqui, né? Eu fico o dia inteiro aqui olhando para robô, olhando para gráfico, então se mudar alguma coisinha ali no histórico do robô, eu já consigo perceber que tem alguma coisa de errado. Então eu mando para você de uma forma que é a prova de falha, tem certeza que vai ir com as configurações tudo certinho, é só você com poucos cliques copiar esse robô na sua conta e está tudo pronto para poder iniciar as operações, beleza? Então, pessoal, o vídeo hoje vai ficando por aqui. O objetivo era mostrar para vocês, né, que eu ainda estou vendendo as estratégias unitárias, né, ainda faz parte do pacote. Eu quero deixar claro e tranquilizar vocês que nunca que eu vou abandonar o pequeno investidor, quem está iniciando, porque se eu quisesse vender só pacote de robô e não disponibilizar mais para quem está iniciando, eu poderia fazer isso, né, obrigar a pessoa que está comprando a comprar uma quantidade maior de robôs, mas esse não é meu perfil, né? Então, assim, eu ofereço as estratégias mais complexas, mais elaboradas para quem já está mais à frente, para quem já opera mais tempo, para quem tem um capital maior, mas eu não vou abandonar o pequeno investidor que está começando, que está desbravando o mercado da mesma forma que um dia eu comecei, né? Com R$ 1.000, um contratinho, para poder entender melhor como que funciona e depois planejar voos mais altos, né? Buscar retornos mais altos com capital mais alto, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, se você precisa de algum suporte, eu deixo o meu contato na descrição dos vídeos. Você pode me chamar lá a qualquer momento que eu vou esclarecer suas dúvidas e te ajudar da melhor forma possível para você iniciar as suas operações. Conta comigo, beleza? Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.